Eu sou Mariana Riscala, uma mulher branca, tenho cabelos castanhos encaracolados e olhos castanhos. Estou com um vestido preto de bolinhas verdes e estamos aqui no Innovation Center para mais uma edição do nosso Consulta de Rotina, o videocast do United Health Group Brasil. Muita gente já ouviu falar sobre o Agosto Dourado, certo? A data é uma referência à Semana Mundial de Aleitamento Materno, que foi celebrada no início desse mês e que traz a consciência para a importância do aleitamento materno. O dourado, inclusive, faz uma referência ao padrão ouro do leite materno. Mas, antes de falar sobre esse tema, a gente vai voltar na ordem natural dos acontecimentos e falar um pouquinho sobre gravidez, onde a gente vai trazer dicas e muitas outras novidades para vocês. E hoje eu tô aqui para falar sobre esse tema com a Juliana Pena, que é enfermeira obstetra do Amil Espaço Saúde do Tatuapé, e a Renata Barbosa, que é coordenadora de pós-vendas da Amil. Meninas, sejam muito bem-vindas. Bom dia, obrigada. Eu sou a Juliana, eu sou uma mulher parda, de cabelos castanhos na altura dos ombros, olhos castanhos e estou vestindo uma camisa branca. Bom dia meninas, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, muito bom. Eu sou a Renata, eu trabalho na Amil, sou coordenadora de pós-vendas, eu sou uma mulher branca de cabelos que hoje estão lisos, até são longos, estou com uma camisa verde e eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Eu que agradeço. Bom, para começar, a mulher que ela decidiu aí que ela quer ser mãe, o que ela tem que fazer, qual é o primeiro passo, quais médicos ela procura, os exames que ela tem que fazer? Tá certo. Então, decidiu que quer engravidar, primeiro passo, procurar um ginecologista, né, que é o profissional que vai acompanhar essa mulher. E aí, na consulta, vão ser pedidos alguns exames de rotina, alguns exames específicos de laboratório, sorologia, tipagem sanguínea, até ultrassonografia, a gente precisa avaliar ali, né? Tem particularidades da história daquela mulher. E aí, fazendo os exames, estando tudo certinho, ela volta com esse profissional, né? Porque é importante o resultado dos exames para o médico determinar se tem algum tratamento a ser iniciado, medicação, né? Orientações para mudar o estilo de vida, se a gente acaba detectando ali alguma coisa, um vício, uso de alguma substância, né? Importante. E aí, vai começar o processo de tentar engravidar. Deu positivo, atrasou a menstruação, deu positivo, engravidou, aí a gente parte para o pré-natal. Muitas vezes esse mesmo ginecologista acompanha, outras vezes ela vai passar com um obstetra, né? Que vai acompanhá-la aí durante as 40 semanas, se Deus quiser, de gestação. Mas, basicamente, essa consulta pré-concepção é muito importante para preparar a casa, né? A gente tem que preparar o corpo, estar saudável para receber o bebê ou equilibrar ali o que não está muito compensado. É importante lembrar, Mari, nesse momento, normalmente o médico já inicia a prescrição, né, do ácido fólico. Essa medicação é de extrema importância para a gente diminuir a chance de má formação no sistema nervoso central do bebezinho. Então, normalmente começa uns 2 meses antes da gravidez, continua no pré-natal por volta da 12ª, 13ª semana, tá? E para as famílias, né, para os casais que quiserem levar o parceiro ou a parceira na consulta, também é importante, né? Dividir ali as angústias, as responsabilidades, tirar todas as dúvidas. Acho que isso contribui bastante. E aí, já perguntando aí, vamos lá, já, né? A gente sabe dos sintomas básicos aí da gravidez. Engravidei, quais são os sintomas que, né, são tão comuns, mas muita gente ainda não sabe? E as doenças que podem aparecer durante a gravidez? Olha, sintomas, quantos, hein? Eu costumo falar que é o que você falou no começo, cada gravidez é única, né? Por isso que eu acho que a comparação ela é ruim. A gente tem que sempre entender um pouco do nosso contexto. Exatamente. E aí, por isso que suas dicas, acho que elas são importantes, né? Mas o que eu passei, assim, não tive tantas coisas, foi uma coisa muito mais mental, de saúde mental na minha gravidez. Mas eu conheço amigas que tiveram outros sintomas, e o médico tem uma conduta. Nenhum enjoo. Olha que sorte. Então, acho que essas dicas são super legais, porque cada um tem um contexto diferente, sim, né? De forma geral, existem sintomas que são muito comuns, tá? E aí a gente vai pensando no caminhar da gravidez. Então, no primeiro trimestre, o que é muito comum? Enjoo, azia, né? Uma dorzinha de cabeça, dor nas mamas. Todas essas alterações, elas estão muito ligadas com um hormônio que sustenta ali a nossa gravidez, que é a progesterona, a vilã, né? Então, aquela mulher que está muito enjoada, que vomita, a gente precisa olhar com um pouco de cuidado, né? Existem
mudanças ali na rotina que ajudam muito. Então, comer fracionado, pouquinho em pouquinho. Evitar de tomar líquido durante a refeição. A gente sabe que grávida fica bem preguiçosinha e come, já quer deitar. Isso é pior, né? Isso piora a náusea, a azia. Até porque a digestão da mulher grávida fica mais devagar. Então, fica aquela sensação de empachamento, né? Outro sintoma comum no comecinho da gravidez é a sensação de cólica, né? As pacientes normalmente chegam no consultório e falam, nossa, mas eu sinto muita coliquinha. E isso também é comum, tá? Lembra, a gente sempre tem que olhar para essa mulher e a gente não pode, não dar importância para a queixa. É comum, mas pode não ser, né? E no primeiro trimestre, na hora que o embriãozinho está se implantando ali, né, no endométrio, isso causa um certo desconforto, tá? E aí vai passando a gravidez, as coisas vão, né, caminhando, o útero vai crescendo, então aí já começa a vir cãibra, né, um certo desconforto, assim, da parte circulatória. Muitas mulheres começam a apresentar varizes. Inchaço, né? Inchaço. Uma coisa muito constrangedora que elas trazem pra gente, até para fala quase que, né, baixinho, é sobre a presença de hemorroidas. A gente tem que pensar que o sistema circulatório ele está comprometido. Já existe um volume grande aqui, né, que prejudica o retorno venoso. Então, o sangue sai aqui do coração, vai lá para o pé. Na hora de voltar, ele encontra dificuldade, né? Então, também são sintomas muito comuns. O aumento da secreção vaginal. Muitas vezes a paciente confunde isso com corrimento vaginal, que é um desvio da flora, né? Corrimento precisa ser tratado. Mas a gente tem um aumento, sim, do muco, né? Por conta dos hormônios, então é uma queixa que elas trazem, é um sintoma comum. E aí, chegando lá perto do terceiro trimestre, já começa a ficar mais pesado, né? Literalmente. Então, a queixa, o sintoma mais comum é a sensação de contrações, e de fato existem contrações que acontecem, já começaram lá no segundo, né, mas são um pouco mais leves. Então, a mulher tem a barriga endurecendo com maior frequência, uma sensação de peso ali na pelve. Às vezes até a fala assim, nossa, parece que meu bebê está querendo sair, colocando o pezinho para fora, a mãozinha para fora. Então, isso é comum, né? Falta de ar também é um sintoma muito relatado. Porque tá, né, apertando todos os órgãos ali dentro. Então, imagina, o útero estava lá embaixo, lá na sínfise púbica, e ele foi crescendo. Então, ele vai tomando o lugar de outros órgãos, inclusive do pulmão. Né? Não sei se vocês já conversaram com gestante, que às vezes ofegante, né? Então, não consegue nem completar uma frase. Sintoma comum. Cansaço, dificuldade para dormir. Não tenho posição. Meu Deus, o que eu faço? Né? Então, existem coisas que são comuns, mas é importante que tudo seja relatado para o profissional que está te assistindo e a gente possa também enxergar se isso está beirando o ok ou não. Porque nós sabemos aí que existem, né, as doenças, como você comentou, Mari, pré-eclâmpsia, né, a pressão alta na gravidez, diabetes gestacional, obesidade, existem outras condições, por exemplo, que não é uma doença, né, mas descolamento de placenta, hemorragias. Então, a gente precisa ouvir com atenção alguns desses sintomas, essas coisas que as pacientes trazem pra gente. Porque tem as suas particularidades, né, e é o que você comentou. Exato. Cada um tem que ver de acordo com... É o que a Terra falando, é uma regra, né? Tem o normal, mas a gente tem que sempre ficar ligada. Qualquer coisinha, qualquer dúvida é dúvida, né? Toda dúvida é importante. Desculpa, a gente sempre fala muito das doenças, a diabetes gestacional, que é preocupante, mas você falando agora das coisas comuns, que são as mudanças que acontecem no corpo, a gente tem muita coisa que a gente não está acostumado a sentir, né? As cólicas que você falou, eu tive bastante também. Não são doenças, né? Mas são... como o nosso corpo corresponde, né? As mudanças que a gente está tendo, que não são poucas, né? Não são poucas. Gestar é um grande milagre, é muita mudança interna, né? É muita mudança. Só, desculpa, mas voltando, eu lembrei do que você falou, né? Eu tive algumas questões de saúde mental. Uma queixa muito comum, e às vezes as pessoas acham que é brincadeira, a mulher grávida, ela fica mais esquecida, tá? A gestação, ela mexe com a memória. É um sintoma, tá vendo? Isso tem uma explicação, sim, tá? Acontece alguma alteração ali no cérebro, tudo por causa da progesterona. E então é normal, às vezes ela abre a geladeira e fala...
que aconteceu? O que eu vim pegar aqui? Vai na consulta, eu esqueci a minha pastinha de exames, meu Deus. Então, também acontece. Tá, elas não estão ficando loucas não, gente. É a gravidez. E você comentou que a gente vem passando por, né, quando a mulher engravida, ela passa por todas essas mudanças, né? E algo que a gente consegue, acho que controlar, ajudar a controlar um pouco esses enjoos, é ter acho que desde o começo, que você falou, essa mudança de hábito, né? A gente sabe que hábitos saudáveis são importantes não só para uma grávida, mas para todo mundo, né? Exercícios físicos e tal. E o quanto para uma gestante essa alimentação, ela faz essa diferença. E já aproveitando, é verdade que alguns alimentos e até bebidas alcoólicas, a gente sabe, devem ser evitadas? Pois é. Pois é. A alimentação é super importante, né? A alimentação, ela é a forma que a mãe nutre o bebê. Então, o que a gente coloca para dentro, para o bebezinho, vão os nutrientes, né? A grávida precisa ter uma alimentação saudável, equilibrada, variada, né? E adaptada. Por que eu digo isso? Né? A gente volta a repetir a mesma coisa, porque cada mulher tem uma demanda, né? De repente, uma grávida com diabetes gestacional não tem as mesmas necessidades e demandas que uma mulher desnutrida, subnutrida, né? Então, assim, precisa ser adaptada essa dieta. De forma geral, a gente vai entrar com carboidratos integrais, então tirar um pouco dos embutidos, dos processados, variar ali nos legumes, as frutas com cautela, tá? Não adianta comer um cacho de banana, procurar alimentos que vão trazer para a gente uma suplementação de ferro, de cálcio, então carne, verduras escuras, os laticínios, né? Se não tiver nenhuma alergia alimentar e tudo mais. Então, variada, equilibrada e adaptada. E as proibições? As proibições ou mitos, né? É muito comum isso, né? Chega ali num determinado momento do pré-natal e a paciente fala: eu queria saber se eu posso ou não posso fazer isso. Então, o que de fato não é recomendado? Consumo de álcool, tá? Não existe dose segura, tá? Não existe. Então, zero tolerância para álcool, gente. E a cerveja zero álcool? Quem garante, né? Então, assim, não é recomendado, tá? Outro alimento também que gera muita polêmica é o café, né? Cafeína. É proibido na gestação? Não é proibido, mas é indicado o baixo consumo. Por que a gente toma café? Para ficar ligadão, né? Para aumentar ali a energia. Então, o café é um estimulante. Ele estimula a mãe, estimula o bebê. E a gente sabe que o consumo exagerado de cafeína na gestação pode levar a parto prematuro e bebês que nascem com baixo peso, tá? Então, existe uma quantidade que é recomendada, né, aceitável, que são 200 miligramas de cafeína por dia, mas o café, a cafeína não está só no café. Então, ela está no chocolate, ela está naquele refrigerante pretinho gelado, cheio de gás, que a gente vê por aí, né? Também no chás. Principalmente chá preto, chá verde, chá mate. Então, é esse o cuidado que tem que ter em relação à cafeína, tá? E café de forma geral. Chocolate pode? Pode. Qual é o recomendado? Uma barrinha de 30 gramas. Aí a gente tem que olhar para essa barrinha e ficar satisfeita. E existem, né, assim, outros alimentos que eu diria que tem muita coisa que falam, canela, porque aborta e tudo mais. Precisa ter cuidado com isso, né? As especiarias, né? As especiarias. A gente tem que ver, assim, não existe... O que não tem evidência científica, a gente não pode sair falando por aí, tá? Então, conversa com o médico. Se tiver a possibilidade de ter um acompanhamento de uma nutricionista, perfeito, bacana. Se não tiver, o profissional que está te acompanhando, ele é qualificado para poder orientar a melhor dieta, tá? Isso que você comentou dessas polêmicas, né? A canela, isso é muito engraçado. Você vai trocar com outras mães e eles dizem, eu não tô tomando, não pode tomar. Então, assim,
Eu tomei café, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa questão que você falou da evidência, é muito importante, tem que ter evidência, porque tem muito mito, né? Sim. E nem tudo é verdade, né? Hoje a gente tem muita informação como buscar, né? Então eu acho que a gente precisa se munir aí e consultar o médico, mas a gente passa... a gravidez é um momento de muitas mudanças, se a gente também não buscar a informação na fonte correta, a gente fica muito confusa. Sim. Muita gente falando muita coisa. E é o que você comentou também, né? Essa da alimentação adaptada, porque não adianta querer que a grávida coma aquilo se ela não gosta daquilo. Então, ela dentro do que ela gosta, acho que é legal, né? Você teve problema, assim, de não posso comer? Porque acho que você não comentou, né? Que você ia falar de alimentos crus, né? Que a gente tem que tomar cuidado da famosa comida japonesa. Posso ou não posso, né? É também super frequente. Posso comer comida japonesa? Então, vamos lá. A gente precisa entender algumas coisinhas, né? Pode comer comida japonesa, sim. Tá? Se a gente estiver pensando em uma coisa. Lá no pré-natal, né, quando a gente começa o pré-natal, o profissional pede para a paciente um exame, uma sorologia que chama toxoplasmose. Tá? Então, toxoplasmose, eu já ouvi que é a doença do gato, pega pelo gato, existe uma série de comentários a respeito. E, de fato, a toxoplasmose, se adquirida na gestação, é uma doença que passa, né, para o feto através da placenta, pode trazer uma formação fetal, assim, uma série de consequências graves. Então, é por isso que a gente vai repetindo esse exame se ele estiver negativo, tá? Toxoplasmose, a gente se contamina por carne crua? Sim, mas não pela carne do peixe, tá? Carne de boi, carne de porco, ou por contato com as fezes do gato contaminado. E a gente falando desses hábitos saudáveis também, antigamente a gravidez era meio que vista, não que vista como uma doença, mas a grávida não fazia nada, né? Ela descobria, intocável. É isso. Não, cuidado, não pode fazer nenhum exercício. E hoje a gente vê até recentemente, passou, né, nas redes sociais, a gente viu uma grávida até 9 meses fazendo crossfit. Tipo, você olha e fala, meu Deus, que desespero. Mas é porque faz parte da rotina dela e isso estava super saudável, era uma coisa saudável para ela. O quanto os exercícios são indicados, o quanto eles são, não proibidos, mas a recomendação, quais são os melhores, digamos assim, que a gente pode fazer? Exercício físico faz muito bem para todo mundo, de forma geral, para a grávida também, tá? Então, pode ser feito. Normalmente, se recomenda o início da atividade física a partir da 12ª semana, tá? Esse o comecinho ali é bem delicado, mas a gente precisa sempre de uma liberação médica, tá bom? A atividade física ajuda no controle de dor, melhora a circulação, melhora a capacidade pulmonar da gestante, né? E aí a gente também tem que pensar, uma mulher que é sedentária, não adianta ela querer virar uma crossfiteira, né? Porque não vai, até a sobrecarga que a gente tem durante a gravidez, também ela não vai conseguir acompanhar. Quem já fazia muita atividade física vai ter maior facilidade, tá? Ideal também que, se possível, seja supervisionado o exercício físico. Então, se tiver um professor ali da academia, enfim, né? Que possa estar ali amparando, isso é positivo. Se não tiver, ok. E quais são os exercícios mais recomendados? Caminhada, natação, hidro, grávida gosta muito de piscina, nossa senhora, pilates, yoga, o spinning, né, que é aquela bicicleta que fica, né, presa no chão, então são exercícios recomendados, tá? Contraindicação, o médico precisa estar ali alinhado com a paciente, então nos casos de perda de líquido amniótico, uma placenta prévia, descolamento da placenta, mulheres que tiveram parto prematuro, existem condições, né, obstétricas que podem ser pode ser contraindicado a atividade física. Então sempre consultar o profissional, gente, nunca sair também que nem uma... agora eu quero, né, correr atrás de tudo que eu não fiz uns 20, 30 anos atrás. Mas atividade física, corpo é movimento, né? É bom. E quando a gente fala dos tipos de parto, Ju, eu já ouvi falar também que existe um plano de parto, né? O que é isso? É obrigatório fazer? O plano de parto, né, é um documento de caráter legal, já recomendado pelo Ministério da Saúde. Basicamente, é onde a mulher vai escrever quais são os desejos dela, como ela gostaria de vivenciar esse momento lá na hora do parto, cuidados com o bebê, intervenções que ela aceita ou não aceita. A importância do plano de parto é porque isso aproxima ela da equipe,
né? Quem vai receber, ela consegue compreender melhor um pouquinho essas condições que ela imagina que são as ideais, e a gente consegue trazer um pouco mais de humanização para esse momento, né? Então, é importante ser preenchido durante o pré-natal, com a orientação, né, do médico, do enfermeiro obstetra, enfim, muito bacana. Evitar até para que não tenha as violências obstétricas, né? Desse conhecimento à vontade mesmo dela ali. Né? A mulher que se informa colabora mais no parto, então é super importante. Ela sabe mesmo. o que está acontecendo com ela. Exatamente. Eu acho que a mulher ela é a protagonista, né? Isso. Do parto dela. Ela precisa, e se eu pudesse dar uma dica, era estudem sobre o plano de parto, porque ele é super importante. É uma coisa que me ajudou muito. Até som na sala, quando eu tive a minha bebê, eu tive a playlist da Alice. Então me ajudou super isso também, foi bem legal. Muito bacana. Agora o assunto de ouro, que a gente, né, tanto fala aí. A Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que as mães amamentem, que os bebês, né, sejam alimentados exclusivamente com leite materno até os 6 meses, e mesmo com a introdução alimentar, se a mãe conseguir, até os 2 anos, né? Qual é a importância do aleitamento materno, desse ouro aí para o bebê? Porque a gente sabe que tem benefício tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Sim, para os dois. Bom, o leite materno é um alimento completo, super nutritivo, né? E ele diminui, aí a gente já tem comprovado, diminui a mortalidade infantil. Para a mãe, o que ele traz de benefício? Então, tem essa questão emocional, o vínculo com o bebê. Ajuda a diminuir o tamanho do útero, porque a gente libera ocitocina na amamentação, então ele até diminui as hemorragias, o útero vai contraindo. Ajuda também aqui no bolso, financeiramente, né, mais econômico. E perder peso também, tá? A gente gasta calorias para produzir leite, além de um fato muito importante, que reduz imensamente as chances de câncer de mama, desenvolver câncer de mama e de ovário. Tá? Tem alguns outros benefícios também. Para o bebê, é basicamente uma vacina, né? Além de nutrir, tem bastante fator imunológico, então ele protege contra diarreia, alergia, infecção respiratória. Já tem estudos que dizem que bebês amamentados são mais saudáveis e a capacidade cognitiva também são mais inteligentes de forma geral, né? Trabalha a musculatura facial, tem benefícios até para prevenção de diabetes, obesidade. Então, o aleitamento materno, receber o leite materno é super indicado. Né? A gente sabe, né, que tem mães que não conseguem, infelizmente, sim. E também tem aquelas mães já tem que acordar de 3 em 3 horas, tem que dar mesmo, livre demanda, né, que ele fala, tem. Assim, peito não tem cronômetro, não tem relógio, tá? Então, quando a gente fala de livre demanda, é amamentar sempre que o bebê quiser, sempre que o bebê chorar, sempre que a mãe sentir a necessidade. Então, a mama tá doendo, amamenta, tá? Não tem controle de hora, de horário e nem do tempo de mamada, certo? Então, isso é a livre demanda. E aí, a gente vai aprendendo também a identificar sinais no bebê de que ele tá com fome. Então, isso faz aumentar a frequência, tá? Outro ponto importante, a gente sabe que nem todo mundo pode amamentar, e aí é importante que seja avaliado pelo médico. Existem algumas situações, algumas patologias, algumas medicações, principalmente radiofármacos, né? Tem algumas coisinhas que impossibilitam a mãe de amamentar. E alguns fatores que a gente precisa avaliar ali na hora da amamentação mesmo. Uma pega incorreta, né, alguma condição anatômica do bebê, então lábio leporino, fenda palatina, isso pode dificultar, né, posição do bebê. Hoje a gente tem muitos recursos para avaliar a amamentação. Então, às vezes a mãe que fala, eu não consigo, talvez não seja não consigo porque não produz o leite é fraco, isso não existe. Precisa ser avaliado por um especialista capacitado, né, a gente pode corrigir isso e ela segue com a amamentação. Eu quero trazer também uma informação, né, compartilhar com vocês. É importante entender que a amamentação, ela não é super simples, fácil, intuitiva. É uma habilidade que ela precisa ser trabalhada, né? Então a gente tem que parar de cobrar da mulher que ela amamente. Às vezes ela não vai querer, né? E não só querer, também a gente tem que pensar naquelas que não podem, por uma ou outra situação, respeitá-las, né? Afinal de contas, a mãe que vai ter que oferecer um leite artificial, ela não ama menos o seu filho, né? Ela também o ama. Então, é importante respeitar, acolher e estar ali lado a lado nesse momento que ela vai precisar do nosso apoio. Isso é muito importante também. Legal. Tá?
tá? É um assunto amplo, um assunto que merece muito, muito carinho, talvez uma volta vai aqui. voltar a falar sobre isso. Se eu pudesse ter estudado até mais sobre a amamentação, eu estudei muito sobre as vias de parto, mas uma outra dica também, estudem sobre a amamentação, porque é uma informação muito importante. A gente gasta muito mais tempo amamentando do que o próprio parto em si, não desmerecendo, mas é um assunto super importante mesmo, pra gente como mãe que pretende ser, estudar, viu, Mari? Você vou anotar, fazendo uma brincadeira tudo aqui. E esse ano o tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno foi apoie a amamentação, faça a diferença para mães e pais que trabalham. Como fazer a diferença aí nesse momento para que não seja um momento de dor? Né? Não pode ser um momento de dor, né? Então, pensando assim no empregador, na empresa, como que a gente pode contribuir com espaços adequados para que essa mulher faça a ordenha, né, do leite, programas que possam acompanhá-la ali durante o período de trabalho. Também tem algo muito importante, o bebê vai ficar em casa, mas a gente não precisa desmamar, né? Quem vai cuidar desse bebê precisa ser orientado, precisa aprender como oferecer o leite materno para ele e não na mamadeira, tá? Então, a mulher, ela precisa aprender como ela ordenha esse leite em casa, como que ela conserva, armazena esse leite, a gente pode deixar na geladeira, no freezer, tem algumas regrinhas de horário, de tempo, como vai ofertar para o bebê, no copinho, colherzinha dosadora. A mãe não tá ali, não tem a mama aí, sem a mamadeira, como que faz? Então o que a gente não quer é bico artificial, tá? Então o bebê ele tem um reflexo de sucção. Então se você, hoje a gente trabalha com copinhos, normalmente a borda deles são arredondadas, é um recurso muito eficiente, colheres dosadoras, e tem uma mamadeira, né? Então ela tem um recipiente e na ponta é uma colherzinha também dosadora acoplada. Então é mais seguro. Quem vai oferecer o leite se sente até mais seguro, né? E aí o leite materno precisa ser aquecido em banho-maria, tá? Porque ele vai estar ou na geladeira ou congelado, não pode pôr no micro. Não ponham no micro, não ponham no micro, pelo amor de Deus. Então tudo isso precisa ser, essa mulher precisa ser acolhida, orientada, para que ela possa trabalhar tranquila, né? Legal, como foi aí? Aqui onde a gente está hoje, no Morumbi, a gente tem uma sala, né? Então, no meu retorno eu utilizei a sala, armazenei corretamente os leites e isso tive muito suporte, né, da empresa para conseguir voltar com tranquilidade. Mas a rede de apoio tem que ter orientação, porque é um momento também delicado desse retorno, né? Então, mas o suporte que eu tive foi excelente. A gente tem uma estrutura excelente aqui, no 20º andar. Quanto isso é fundamental, esse suporte do meio de trabalho? Existem empresas, a nossa empresa também, a gente tem um programa que chama Primeiros Cuidados, é um programa que acompanha essa mulher e até a criança, quase completando 5 anos de vida, ele oferece suporte por telemedicina, orientação, ele tem cursinho que ela pode fazer, né? Até incluir o familiar, o pai. Então, esse suporte traz segurança, acalma um pouco, tira essa culpa, essa sensação de que está abandonando o bebê. As empresas precisam voltar o olhar para isso, porque uma mulher que está tranquila em relação a como está o bebezinho dela, trabalha melhor, hein? Trabalha demorada, trabalha tranquila, rende mais. Então, esse apoio precisa ser dado, né? E acho que é um assunto que, sem levantar polêmica, mas a licença paternidade também vem aí, né? A maternidade e a paternidade, elas são fundamentais para que os dois, né? O casal tenha esse apoio aí, se apoie nesse momento de que é principalmente de pai de primeira viagem, né? Exato. Como fazer? Vamos descobrir juntos, os dois estando juntos, eu acho que é importante. E a gente, pra gente falar por último, mas não menos importante, pelo contrário, até já fazendo um gancho para o nosso tema da próxima edição, que é saúde mental. Como olhar para isso durante a gestação e acho que principalmente no puerpério, né? A gente até comenta falar, nasce uma mãe, nasce uma culpa mesmo? Será que nasce uma culpa? Nasce uma culpa? Saúde mental. Ponto importantíssimo, a gente sabe que a jornada, o ciclo, né, gravídico, puerperal, toda essa jornada, ela é acompanhada de oscilações hormonais, isso mexe muito com o psicológico da mulher, são cobranças, né, são medos, então acompanhar isso de perto, oferecer apoio para essa mulher, o pós-parto sobrecarrega, existe aí, tem alguns fenômenos, né, a depressão pós-parto,
Assim, a mulher é uma pessoa, né? Então tem sentimentos ali. Por isso a importância da rede de apoio, seja o marido, às vezes a rede de apoio vai ser até a outra mãe que está ali no parquinho, né? Mas olhar essa mulher não só como uma mãe que carrega um bebê, ela tem sentimentos, né? Ela é um ser. Então é fundamental também, o obstetra, a equipe que está atendendo sempre se preocupar com essas questões. Como foi o seu pós-parto, o seu parto? O pós-parto, ele realmente foi bem intenso nessa questão da saúde emocional. Então, a rede de apoio hoje no século XXI ela não é tão grande como antigamente nas nossas avós. Então, eu acho que o parceiro que precisa... A gente tem que dividir muito bem e ter essa conversa. Eu acho que isso é super importante, que isso vai trazer essa maturidade para os dois. É muito importante. É um assunto muito rico que a gente ficaria horas aqui conversando, daria vários detalhes até, Ju. Desculpa, a gente não conseguia entrar em tantos detalhes, mas agradecer pela presença de vocês aí, porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre os dois temas, eles se complementam, né? Não existe aleitamento sem gravidez, não é gravidez sem aleitamento. Então, acho que o que fica, né, da nossa conversa é se informar. Hoje a gente existem consultorias, existem diversas amigas, né, que são as redes de apoio, avós. A gente sabe, né, brinca assim, vou dar um chazinho, mas eu dei pra você, mãe, não, hoje é específico. O palpite, né? O palpite recebe e guarda na caixinha. A caixinha leva lá pro profissional, né? Eu queria agradecer pela presença de vocês aqui, viu, menina? Obrigada, Mari. Eu que agradeço. Vamos voltar para falar mais sobre esse gente. Tema, com calma. Tem muita coisa ainda que a gente pode explorar, mas estou muito feliz e contem comigo sempre. Obrigada, gente. Obrigada. Vale lembrar que esse é um momento muito especial na vida da mulher e de toda a sua família. Então, cuidar da sua saúde, seja ela física ou mental, é fundamental para que você consiga realizar os seus sonhos e que essa seja uma jornada leve e muito tranquila. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.